mensageiros, guerreiros, servos com uma bandeja de prata. Muitos são as nomenclaturas que são criadas para estes seres sobrenaturais. Mas quando pensamos neles, a primeira pergunta que surge é: quem são os anjos? Fique até o final deste vídeo e descubra a verdade que ninguém te conta sobre os anjos de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você estará contribuindo para o reino e será avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Quem são os anjos? Vamos recorrer às Escrituras para encontrar a resposta. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos intercedem nas vidas do patriarca Abraão e do patriarca Jacó, conforme o livro de Gênesis mostra. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. Êxodo 14:19 diz: O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs nas suas costas. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da lei, os escritos de Moisés, 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como o exército do céu. Os anjos são seres reais, não figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco é oculto, o mundo angelical também é. Os anjos nos cercam e seu impacto dinâmico é inegável. Embora não possamos vê-los, não há nada que os anjos de Deus não observem. Talvez não possamos tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Você pode não ser capaz de lidar com eles, mas eles podem destronar reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir adiante de Moisés ao Egito, e ele sozinho destruiu toda uma nação. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica invencível indica a diferença entre os demônios e os anjos. Apenas o exército do céu são excelentes em força. Salmo 103:20 diz: Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu liderada pelo anjo Miguel contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu ter sucesso e não encontrou mais lugar ou espaço no céu para ele. Apocalipse 12:7-9 nos diz: Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram contra eles. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso em eliminar completamente a oposição. No mundo, vemos que os anjos nunca foram conhecidos por falhar. Não há nada que possa se levantar contra você que se iguale à força deles. Eles são os guardas mais benéficos dos redimidos. Além de se destacarem em força física, os anjos também brilham em inteligência. A sabedoria do rei Davi é comparada à dos anjos, em 2 Samuel 14:20. Mas meu Senhor é sábio de acordo com a sabedoria do anjo de Deus, conhecendo tudo o que está na terra. Os anjos estão em diferentes posições e categorias. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. Quando Jesus estava prestes a ser preso no jardim, Pedro pegou uma espada e tentou protegê-lo, aquele a quem ele amava. Jesus disse em Mateus 26:53: Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana que se referia a cerca de 6.000 soldados. No geral, o maior grupo de anjos que podemos chamar de anjos regulares é mencionado na maioria das vezes na Bíblia. A maioria das vezes em que os anjos são mencionados, são esses anjos não identificados que estão sendo referidos.
Falar de anjos comuns parece contraditório, afinal, esses seres extraordinários criados podem ser considerados algo rotineiro. No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angélica mencionada nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva, como descrito em Gênesis 3. Seria possível para Adão e Eva estenderem suas mãos e também comerem da árvore da vida e viverem para sempre, mesmo depois de violarem o mandamento de Deus de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso terrestre. O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden para trabalharem na terra, da qual haviam sido tirados. No entanto, o que impediria Adão de voltar ao jardim e desobedecer a Deus novamente? Gênesis 3:24 diz: Expulsou, pois, o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Teria sido uma coisa terrível se Adão tivesse provado da árvore da vida, e assim tivesse sido confirmado para sempre em sua natureza caída. Deus enviou um contingente de querubins poderosos e confiáveis para guardar o caminho da árvore e impedir isso. Curiosamente, a subsequente aparição dos querubins na palavra de Deus diz respeito à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre como fazer vários móveis que seriam usados no tabernáculo, em Êxodo 25. O primeiro ser descrito foi o propiciatório e a arca da aliança, onde Deus garantia se encontrar e comungar com Moisés. O que Deus queria colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a descrição interessante que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, versículo 18 ao 20. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão de frente um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Os serafins são outro grupo de anjos especificamente reconhecido. A palavra serafim na língua hebraica significa queimadores ou ardentes. Isaías 6 nos fala sobre os serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão nessas palavras. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6:3 diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías percebeu imediatamente que não tinha o direito de estar na santa presença de Deus, e ele reconheceu isso. Em Isaías 6:5-7 diz: Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Olha, isto tocou os teus lábios, e tua culpa será tirada, e teu pecado será perdoado. Outro grupo específico de anjos mencionados na Bíblia são as 4 bestas. No entanto, uma outra tradução seria as 4 criaturas viventes. Assim como os serafins, eles têm 6 asas, e as 4 criaturas viventes, tendo cada uma delas respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos, por dentro e por fora, e não descansam nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. As criaturas viventes são retratadas em uma postura de adoração e louvor, embora em Apocalipse 15
as criaturas viventes estejam envolvidas no derramamento da ira de Deus sobre as pessoas não arrependidas. Arcanjo é uma outra posição angelical. Essa posição é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. A palavra arcanjo significa príncipe supremo. Portanto, esse anjo é o mais proeminente entre todos os santos anjos. O arcanjo chama-se Miguel, cujo significado é quem é como Deus. Sempre que ouvimos esse nome, estamos ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Frequentemente, nas Escrituras, homens que receberam visitações angelicais quiseram adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é maravilhoso e grandioso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a dirigir nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel havia orado e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testemunhasse. Daniel 10:13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Portanto, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Sempre que o vemos, é em conjunto com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de guerreiro, Miguel tem o dever especial de proteger Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é chamado de príncipe da nação. Conforme lemos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Como você sabe, aquela pequena nação travou 4 guerras com seus vizinhos desde que se tornou um estado em 1948. No livro de Judas, o versículo 9 o chama especificamente de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Outro anjo cujo nome é claramente mencionado nas Escrituras é Gabriel. Gabriel significa Homem Poderoso de Deus. Gabriel vive de acordo com seu nome, pois de fato realiza coisas poderosas. Gabriel serve a Deus mais como um mensageiro. Em várias instâncias, no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelações sobre eventos futuros, particularmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, depois de uma das visões de Daniel, o profeta se perguntou sobre seu significado. De repente, alguém que parecia um homem estava diante dele. Daniel 8:15-16 diz: Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, eis que alguém com aparência de homem se pôs diante de mim, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faze este entender a visão. No Antigo Testamento vemos o ministério de Gabriel em conexão com o reino. No Novo Testamento, ele está relacionado ao rei. Em uma de suas aparições, Zacarias estava esperando perante o Senhor no templo. De repente, Lucas 1:11 diz: Então lhe apareceu um anjo do Senhor, que estava em pé à direita do altar do incenso. Gabriel então se identifica a Zacarias dizendo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Lucas 1:19. Essas boas novas diziam respeito ao futuro nascimento de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré, como registrado em Lucas 1:27, para anunciar uma grande mensagem a uma jovem chamada Maria. Lucas 1:31-32 diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Gabriel é o mensageiro de Deus, transmitindo revelações importantes sobre o reino e o rei. Lúcifer é o nome original do anjo Satanás, conforme descrito em Isaías 14:12. Essa passagem não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Devido ao seu próprio orgulho e busca por autopromoção, ele perdeu seu lugar elevado no céu. Lúcifer caiu da graça divina do Pai. Portanto, onde ele opera atualmente, ele está aqui na terra. Em 2 momentos diferentes, nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. João 12:31 diz:
Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Esta terra em que vivemos está sob sua autoridade. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel possuem apenas um nome, Lúcifer tem muitos e indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com dois de seus nomes, o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de um maligno em João 17,15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O livro do Apocalipse atribui a ele diversos nomes, incluindo o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Existem várias categorias menores de anjos mencionados na Bíblia, como os santos e os vigias. O rei Nabucodonosor, na Babilônia, afirmou em Daniel 4,13: Eu via numa visão na minha cabeça, quando estava na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Daniel 4,17 diz: Esta sentença é por decreto dos vigias, e a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais vil dos homens constitui sobre ele. Os anjos têm diferentes funções e propósitos determinados por Deus. Eles servem como mensageiros, guerreiros, adoradores e protetores. Eles executam a vontade de Deus e cumprem o propósito divino. Embora não possamos ver os anjos com nossos olhos físicos, sua presença e influência são reais. Eles desempenham um papel importante na realização dos planos de Deus e na interação com a humanidade. Embora existam seres angelicais caídos, como Satanás e seus anjos, é importante lembrar que Deus tem anjos fiéis e poderosos, que estão a serviço daqueles que creem nele. Essa é uma breve visão das categorias e funções dos anjos na Bíblia. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servir e cumprir seus propósitos. Sua existência e atividade nos lembram do cuidado e da intervenção divina em nossas vidas. É importante confiar em Deus e estar ciente da presença e da proteção dos anjos ao nosso redor. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Obrigado por assistir.